Olá, amigos. Aqui estamos nós mais uma vez com o teu. O Mestre falou. E sobre o que pensaremos neste momento, André? Pastor, dentro daquela série Doutrinas Escatológicas, a doutrina que vamos pensar é a doutrina do arrebatamento. A primeira pergunta, o que é o arrebatamento? A definição da palavra arrebatamento, André, é tirada súbita. Entretanto, alguns biblicistas entendem que não é simplesmente retirar subitamente, mas ela dá a conotação de arrancar com violência. E alguns ainda chegam ao extremo de entender que a conotação da palavra arrebatamento seria raptar alguém de forma súbita, de forma violenta e tão rápida que as pessoas que estiverem ao redor não conseguirão visualizar o ato cometido. Tem alguma relação entre o arrebatamento e a vinda de Cristo? Durante séculos a fio, os teólogos, normalmente aqueles que trabalham com os princípios escatológicos, nos ensinaram que o arrebatamento seria a parte A do segundo advento do Messias. Hoje, com a evolução do pensamento bíblico-teológico, nós já temos uma outra concepção. O Espírito Santo, André, veio para a Terra no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que foi a descida do Espírito Santo. O advento do Messias, o primeiro advento do Messias, havia precedido isto. Se pararmos para observar, o ministério terreno de Cristo inicia-se nos Evangelhos e encerra-se no primeiro capítulo de Atos, passando por Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando encerra no primeiro capítulo do livro de Atos o ministério terreno de Cristo, dá-se início no capítulo 2 do livro de Atos o ministério terreno do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele deve adornar, orientar, convencer, cuidar da igreja até Cristo receber a ordem do Pai de buscá-la. Entretanto, o arrebatamento, ele não é o segundo advento do Messias. O arrebatamento, ele é a saída do Espírito Santo da terra. Ele é a finalização do ministério terreno do Espírito Santo. Assim como o ministério terreno do Pai foi no Antigo Testamento, está de Gênesis a Malaquias, o ministério terreno do Filho está de Mateus até Atos capítulo 1, o ministério terreno do Espírito Santo começou em Atos capítulo 2 e vai até por volta do arrebatamento, quando ele então deixará o sistema solar. A relação que há é uma relação equivocada, porque Cristo há de voltar. E a Bíblia prevê o segundo advento do Messias. Mas isto é outra doutrina e nós veremos posteriormente. Quais são as outras teorias que tem a respeito? Sim. São duas espécies e aspectos de teorias. Nós temos as teorias periódicas do arrebatamento. Alguns pensadores entendem a igreja não passará pela tribulação. A estes é dado o nome de pré-tribulacionistas. Isto. Todos aqueles que entendem pelos textos bíblicos que a igreja não passará pela grande tribulação, estes são chamados de pré-tribulacionistas. Lembre-se, é só uma teoria. Aqueles que entendem que a igreja ficará até a metade da grande tribulação, quando então será retirada em meio à tribulação, o senhor recorda o nome? Tribulacionistas. Ou tribulacionistas, ou mesotribulacionistas, porque eles entendem que haverá depois do arrebatamento ainda um período maior. O pensamento deles leva-nos a entender que a igreja sai da terra debaixo de uma grande tribulação e já com a ação do anticristo operando na terra. O terceiro período desta teoria, ela vai falar do pós-tribulação. Isso. Alguns entendem, André, que a igreja de fato vai passar pela grande tribulação ainda aqui. E depois disso é que ela então deverá ser arrebatada. Todos os três pensamentos possuem subsídios bíblicos. Nós temos então as teorias periódicas, que falam quanto ao tempo que dar-se-á o arrebatamento, e temos as teorias estruturais. Estas teorias são duas. A primeira delas é chamada de teoria do caos. Eles entendem que quando a igreja for arrebatada, todo o sistema se tornará um caos. Um exemplo, uma pessoa evangélica está pilotando um avião, ele é arrebatado, o avião vai cair. Uma pessoa está lá dentro de uma prisão, mas aceitou
negam a Cristo é participante do arrebatamento. O que vai acontecer? Vão ter que procurar o presidiário e tal. Disseminou-se esta teoria e em meio a este caos pleno aparece o Salvador da pátria, que é o Anticristo. Esta é a teoria do caos. A igreja sai imediatamente, o sistema se torna um caos. Há uma outra teoria, que é a teoria da substituição. Entende-se nesta teoria, André, que as pessoas que não participarem do arrebatamento, mesmo sendo cristãos, eles não vão perceber imediatamente a falta dos outros, porque senão eles já perceberiam que seria o arrebatamento. Isso, já se deu o arrebatamento. E entendam que Satanás não tem poder criativo. Ele trabalha com aquilo que Deus e os homens criam. Nós estamos criando os clones. Todo mundo espiritual trabalha em nanosegundos. Então, se algo que estiver à nossa frente for retirado e recolocado em nanosegundos, nós não vamos perceber. Entende-se e se explica nesta teoria da substituição que os corpos dos cristãos que participarem do arrebatamento se desfarão, porque carne e sangue não herdam o reino. E o que é transformado, nós já vimos na doutrina dos corpos, é o espírito e a alma que recebe um corpo incorruptível e imortal. Este corpo, carne e sangue, o biológico, ele simplesmente desaparece. Mas imagine que nós estamos aqui. Deu-se o arrebatamento, o Senhor foi levado. E eu, infelizmente, por não estar preparado, fiquei. O que aconteceria na teoria do caos? Eu sairia louco pelas ruas e olha, André foi arrebatado, eu fiquei e tal. Já na teoria da substituição, colocaria-se um clone, que não é o seu corpo biológico, é um outro corpo feito a partir de uma célula do seu corpo original. Um demônio que vai ter, nos dias da operação do anticristo, poder para dar vida a um corpo, porque hoje um demônio não pode dar vida a um corpo. Mas nos dias do ministério terreno do anticristo, eles poderão sim dar vida a um corpo. Aí então eles colocam o clone do André aqui, eu continuo conversando sem compreender. Que já não é mais o André, mas é um clone, dentro dele está demônios e estão conversando comigo. Lembra-se da doutrina dos grandes reinos da terra? Os pés eram barro e ferro. Ferro, demônios, natureza demoníaca, barro, natureza humana. E os pés falavam exatamente do reino do anticristo. No reino do anticristo terão um reino híbrido, ou seja, corpos aparentemente humanos, mas lá dentro espíritos malignos direcionando. No caso, nessa teoria que o senhor está falando, o corpo da pessoa, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Simplesmente desaparece. Por exemplo, o senhor tem como base bíblica aquele texto que fala que ele já sabe quem são os salvos e quem são os condenados. Também a velocidade. Não? Nós acreditávamos que a velocidade de um anjo era 300 mil quilômetros por segundo, que é exatamente a velocidade da luz. Mas hoje nós compreendemos que a velocidade de um anjo ultrapassa muito isso por causa da nanotecnologia. Uma das coisas que nos fez entender melhor essa teoria da substituição foi o uso do celular. Você liga para uma pessoa, vai para a torre o seu sinal, da torre para o satélite que está lá fora do planeta, do satélite para uma outra torre e daquela torre para a pessoa. Ou seja, é tão rápido que nós não vamos perceber. E lembre-se que Jesus, na parábola das virgens, ele diz que todas adormeceram. E Daniel deixa claro que ele vai fazer um pacto com muita gente, com muitas nações. E só depois é que perceberão que não era o Cristo. E outras coisinhas que virão, nós veremos dentro da doutrina das 70 semanas. Então esses são os dois grupos de teorias. Teorias periódicas, teorias estruturais. O senhor me falou que tem essas teorias a respeito do arrebatamento. Só que tem como a gente saber como vai ser o arrebatamento mesmo? Que é o que está escrito na Bíblia. Tá, biblicamente, André, nós temos um itinerário do arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 16 e 17.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo ele traça o itinerário do arrebatamento. Primeiro ele fala de um brado de vitória, ou uma palavra de ordem, conforme for a versão, que era aquele grito que os antigos guerreiros, normalmente aqueles que tinham uma luta com um só indivíduo, com um só adversário, ao vencê-lo, eles normalmente ou abriam os braços, cerravam os punhos e davam aquele grito. O brado de vitória é dado por Cristo. Quando isso ocorre, André? No momento em que o pai diz a ele: filhos, pode buscar a sua amada. Aí então ele dá o grito de vitória. Não da vitória dele, mas da vitória dos que estão, tanto no paraíso como os que estiverem vivos aqui. Agora, precisamos perceber que todo ser espiritual vai ouvir esse grito. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, demônios, hostes, potestades, todos os seres espirituais vão ouvir, inclusive aqueles que estão ainda em corpos humanos, mas já fazem parte do arrebatamento, eles ouvirão o grito. E em seguida, observe que esse brado, esse grito de vitória, vai surgir a trombeta soando. Lá no Antigo Testamento, Moisés mandou que se fizesse as trombetas por ordem divina. Quando ela tocava uma só vez, era o momento de se preparar. Quando ela tocava duas vezes, era o momento de partir. E essa trombeta também deverá ser ouvida em todos os lugares. Em seguida, no tocar dessa trombeta, os que estão lá no paraíso, eles terão que retornar até o planeta. Mas para quê? Porque senão não dará a condição de ressurreto, eles não voltaram. Lá no paraíso, eles estão incorpóreos. Então, nesta volta, alguns pensadores entendem que quando chegarem nas nuvens, eles ainda estarão incorpóreos. Outros entendem que eles já receberão os corpos lá no paraíso. Eu penso que, para dar a condição de ressurreto, entendo que eles receberão os corpos também nas nuvens. Porque se eles já estão esperando lá há tanto tempo que se complete o número dos santos para que este grande evento aconteça, então eles deverão receber juntos. Naquele momento, quando for dado um grito, for tocado uma trombeta, eles saem do paraíso com direção ao nosso sistema solar, com direção ao nosso planeta. Só que Satanás irá fechar o planeta. Os anjos, as hostes, virão fechar o planeta. Para quê? Para que os que estão vindo do paraíso, na condição de ressurretos, não entrem no planeta. E não entrando no planeta, não recebam seus corpos. E não recebendo seus corpos, não sejam então ressurretos. Mas naquele momento, cumprir-se-á a palavra que nós já temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Daniel, quando ele está estudando a respeito das 70 semanas de que falou o profeta Jeremias, ele ficou 15 dias orando e a resposta não vinha. Quando o anjo chega, o que ele diz a Daniel? Saiba que desde o primeiro momento em que tentaste no teu coração saber estas coisas, eu lhe fui enviado. Mas o príncipe do rei da Pérsia, que é a figura de Satanás, ele me deteve. Eu fiquei ali com eles até 21 dias, até que veio Miguel, o primeiro dos príncipes que luta pelo povo de Deus. Agora, Judas, quando escreve a respeito do corpo de Moisés, diz, olha, mas o arcanjo Miguel, quando discutia ou disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele palavras de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Naquele momento, porque Paulo diz, olha, e voz de arcanjo. Naquele momento, o arcanjo vai repreender estas hostes, eles abrirão o espaço e os ressurretos entrarão no planeta. Porém, eles não virão até aqui. Ficarão lá nas nuvens no firmamento. Os que estiverem vivos serão transformados. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que é no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Então veja, os que estiverem vivos aqui, os corpos desaparecem, eles sobem, segundo alguns pensadores,
ainda de forma incorpórea. Então, os que vêm do paraíso vêm de forma incorpórea. Os que sobem daqui deixam este corpo biológico aqui, sobem até as nuvens de forma incorpórea. Nas nuvens, céu e terra tornam-se uma mesma grei, porque os ressurretos são agregados aos transformados. Todos recebem os corpos ali nas nuvens. Novamente a voz do arcanjo, porque eles fecharam de novo do lado de fora Satanás e seus anjos. O arcanjo novamente os repreende. Os anjos de Deus formam um corredor e o Espírito Santo vai levar a igreja até Cristo lá nos ares. É interessante porque nós pensamos durante séculos a fio que o arrebatamento seria aqui da terra, mas não é. Segundo o que Paulo escreve aí, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E iremos a encontrar com o Senhor nos ares. Então não é a vinda de Cristo, senão a saída do Espírito Santo e da igreja. E vão encontrar Cristo lá nos ares, que é o universo sem fim. E aí, André, nós vamos para uma outra doutrina que pensaremos num outro momento. Até lá, amigos, se Deus disser que sim.